Desde pequena, minha avó me contava histórias assustadoras sobre a casa onde morava. Ela era muito devota e sempre rezava o terço. Mas algo estranho acontecia quando ela fazia suas orações. Essas histórias pareciam reais demais para serem apenas fruto da imaginação dela. Desde pequena, minha avó me contava histórias assustadoras sobre a casa onde morava. Ela era muito devota e sempre rezava o terço, mas algo estranho acontecia quando ela fazia suas orações. Essas histórias pareciam reais demais para serem apenas fruto da imaginação dela. Minha avó dizia que uma presença assombra a casa e só aparecia quando ela rezava o terço. Minha avó costumava descrever a sombra como uma figura alongada e enevoada, com olhos brilhantes que pareciam penetrar na alma. Ela contava sobre a sensação de arrepiar os pelos do corpo ao sentir aquela presença próxima, como se o ar ao redor se tornasse denso e pesado. Naquele fatídico encontro, a sombra não apenas observava, mas parecia se mover, lentamente em direção a ela, deslizando pelo chão sem emitir som algum. A avó descrevia seu coração disparando enquanto tentava manter a calma e continuar suas preces, sentindo o medo tomar conta de cada fibra de seu ser. O momento em que aquela figura angustiante pareceu se aproximar ainda mais foi marcado por um silêncio ensurdecedor, onde o único som perceptível era sua própria respiração entrecortada pela incerteza do que poderia acontecer em seguida. E assim, mesmo após a sombra se dissolver no ar, deixando apenas um rastro de pavor e mistério, a sensação de sua presença continuou assombrando os momentos de solidão da avó. Após aquela inquietante experiência na casa de minha avó, a presença da sombra tornou-se uma constante em sua vida. Mesmo sem vê-la claramente como da primeira vez, a sensação de que algo estava ali com ela nunca desapareceu. Era como se um olhar invisível a observasse constantemente, especialmente quando se encontrava sozinha no silêncio do quarto. Durante suas rezas, a avó passou a redobrar as preces durante o dia ou na presença de outras pessoas, buscando mitigar o temor que se instalara em seu coração. Apesar de não mais testemunhar a sombra em sua forma tangível, ela sabia que aquela presença não havia partido, apenas se camuflado nas sombras da rotina diária. Após a experiência perturbadora na casa de minha avó, os eventos estranhos tornaram-se mais frequentes e intensos. Os familiares relatavam que ouviam passos pesados nos corredores durante a noite, luzes misteriosas surgiam e desapareciam sem explicação. Objetos eram encontrados em lugares diferentes de onde foram deixados, e um arrepio constante percorria o ambiente. A atmosfera da casa tornou-se carregada de uma energia sombria e opressiva, como se algo além do nosso entendimento habitasse aquele lugar. Minha avó insistia que a sombra era responsável por todos esses fenômenos, alimentando o medo e a paranoia que se instalaram entre nós. À medida que os dias iam passando, cada ruído fora do comum era atribuído à presença invisível que pairava sobre nós, transformando a tranquilidade do lar em um cenário digno de histórias de terror. Após a experiência perturbadora na casa de minha avó, os eventos estranhos tornaram-se mais frequentes e intensos. Em uma noite sombria, enquanto rezava o terço em seu quarto, ela sentiu uma presença tão forte e intimidante que gelou seu sangue. Uma brisa gélida varreu o cômodo, extinguindo as velas ao redor e mergulhando tudo em trevas. O silêncio se tornou ensurdecedor, apenas interrompido pelo som ritmado de passos lentos se aproximando dela. Acuada contra a parede, viu a sombra escura se materializar à sua frente, uma figura ameaçadora cujos olhos vazios transmitiam um mal ancestral. Um murmúrio gutural ecoou pelo quarto, sussurrando palavras incompreensíveis que congelaram a alma da minha avó.
Aturdida pelo medo paralisante, ela fechou os olhos e recitou preces desesperadas, implorando proteção divina contra aquela entidade maligna. A sombra pareceu recuar momentaneamente, permitindo que um raio de luz escapasse pelas janelas e dissipasse a escuridão sufocante. A partir desse momento fatídico, minha avó soube que a decisão sobre continuar ou não suas rezas poderia determinar não apenas sua segurança física, mas também sua sanidade mental. Minha mãe, já idosa, recordava com detalhes vívidos os sonhos angustiantes que a assombravam todas as noites. Em suas visões noturnas, Deus surgia diante dela em uma luz deslumbrante e lhe ordenava pessoalmente que se dirigisse à igreja nas horas mais impróprias. O tom de voz era sereno, porém firme, transmitindo uma urgência que fazia seu coração acelerar. Cada sonho era uma jornada desafiadora, através de paisagens oníricas, onde ela se via percorrendo caminhos desconhecidos e sinuosos até alcançar os portões da pequena igreja que guardava segredos antigos. As badaladas do sino ecoavam intensamente em seus ouvidos, e a lua cheia lançava uma sombra grotesca sobre o solo sagrado. Ao adentrar o templo iluminado apenas pela luz das velas, ela sentia que cada passo ecoava como trovões, retumbando nos recantos esquecidos da fé. A sensação de estar sendo guiada por forças invisíveis a levava ao altar principal, onde uma presença indescritível aguardava sua chegada com olhos flamejantes e um sussurro gélido na nuca. O encontro com a divindade durante esses sonhos perturbadores não era apenas uma experiência sobrenatural, mas sim um mergulho nas profundezas de sua própria alma, atormentada pelos insondáveis desígnios celestiais. Os sonhos que assombravam minha mãe tornaram-se cada vez mais tangíveis e sinistros, como se as barreiras entre a realidade e o mundo das visões se dissolvessem lentamente. Nas madrugadas silenciosas, ela era transportada para uma dimensão etérea, onde o véu entre o divino e o humano se tornava tênue. Seus passos ecoavam nos corredores vazios da igreja, enquanto a luz dançante das velas projetava sombras grotescas nas paredes centenárias. A presença indescritível que a aguardava no altar parecia emanar uma aura de terror ancestral, envolvendo-a em um abraço gelado que estremecia sua alma. Cada vez mais, os sonhos se infiltravam em sua vigília diurna, fazendo-a questionar a própria sanidade diante da nitidez perturbadora das visões noturnas. O chamado do divino tornou-se um fardo insustentável, uma obrigação que pesava sobre seus ombros já curvados pelo peso do medo e da incerteza. Assim, minha mãe mergulhou em um labirinto de sonhos e realidade, onde as fronteiras da fé se desfaziam na penumbra da igreja à meia-noite. Por semanas, a velha lenda sobre o forte na aldeia onde cresci ecoou em meus pensamentos. Dizia-se que o local era assombrado pelos espíritos daqueles que pereceram em batalhas sangrentas durante os conflitos entre colonos e nativos. Decidimos acampar nas proximidades, ansiosos por desvendar os mistérios que envolviam aquelas antigas ruínas. Ao explorar os arredores, encontramos vestígios do passado, canhões enferrujados, paredes desmoronadas e um silêncio sepulcral que parecia sussurrar segredos há muito esquecidos. O crepúsculo lançava sombras distorcidas sobre os restos do forte, criando uma atmosfera sinistra que arrepiava a alma. Enquanto nos aproximávamos dos muros deteriorados, uma sensação de opressão tomou conta de nós, como se estivéssemos sendo observados por olhos invisíveis e sedentos por vingança. Cada passo em direção às ruínas parecia nos levar mais fundo em um mundo de sombras e mistérios indizíveis, onde o passado e o presente se entrelaçavam em uma dança macabra de memórias obscuras.
Durante a noite de acampamento, enquanto todos estavam reunidos em volta da fogueira, pude ouvir claramente meu nome sendo sussurrado pela floresta. Inicialmente, pensei que fosse minha mente brincando comigo, mas o tom melancólico e distorcido da voz me arrepiou até os ossos. Olhei ao redor e vi o semblante assustado estampado nos rostos dos meus amigos e de meu pai. O som parecia se mover entre as árvores, aproximando-se lentamente do acampamento. A sensação de estar sendo chamado por algo sobrenatural fez com que os pelos da nuca se eriçassem e um frio intenso percorresse minha espinha. Meu pai, que sempre foi cético em relação ao paranormal, agarrou firme o cabo do facão em suas mãos, pronto para proteger a todos. De repente, um silêncio mortal envolveu a clareira, interrompendo as conversas e risadas que ecoavam. Antes, o chamado pelo meu nome tornou-se mais nítido e insistente, como se uma entidade desconhecida tentasse estabelecer contato conosco. O medo pairava no ar, enquanto aguardávamos sem saber o que nos aguardava nas sombras da floresta escura. Em uma noite fria e nebulosa, a igreja local revelou seus segredos mais sombrios quando minha irmã e eu decidimos explorar suas entranhas enigmáticas. O ambiente carregado de mistério nos envolveu em seu abraço gélido, enquanto os corredores vazios ecoavam com o sussurro de vozes ancestrais. Cada vela acesa parecia lançar sombras distorcidas pelas paredes desgastadas, criando um cenário digno de pesadelos. Ao adentrarmos a nave principal, uma sensação de opressão nos envolveu, como se as pedras antigas guardassem segredos inconfessáveis há séculos. A presença indizível que pairava sobre o altar emanava uma aura de terror que fez nossos corações tremerem em uníssono, enquanto a escuridão apertava seu cerco ao nosso redor. Minha irmã olhou para mim com olhos arregalados e sussurrou: "Há algo aqui conosco." Foi então que um vento gélido varreu a igreja e as velas vacilaram, revelando uma figura etérea envolta em sombras que se materializava diante de nós. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, perfurando nossas almas com um olhar penetrante que desafiava nossa sanidade. A sensação de estar diante de uma entidade além da compreensão humana nos encheu de pavor, enquanto seu sussurro gélido ecoava pela igreja. Vocês despertaram algo adormecido há muito tempo. Se você gosta de histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar seu like, comentário e compartilhar com seus amigos. Espero que tenham gostado desses relatos perturbadores. Fiquem ligados para mais histórias arrepiantes em breve.